Avisa lá que já começou, pessoal. Não tô vendo nada aqui não. Avisa lá, né? Olá, meus irmãos. Nós vamos começar daqui a alguns instantes a nossa transmissão, onde teremos a pregação da Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que já está conosco, já temos algumas pessoas conectadas, que você possa dizer aí como é que está o áudio, principalmente, você está ouvindo algum ruído, para que a gente possa daqui a pouco começar nosso momento aqui de louvor, de oração e a pregação da palavra de Deus. Neto, pega minha Bíblia ali. Vamos dar início à nossa transmissão com a leitura bíblica aqui. Peço que você que trouxe sua Bíblia possa estar abrindo comigo, por favor. Nós vamos fazer uma leitura. Estamos só vendo algumas questões aqui. Já temos alguns irmãos conectados. Ok. Tá tudo bem. Tudo ok aqui. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus. Queria pedir a você que abrisse sua Bíblia no Salmo de número 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos nesse momento louvar o teu nome, exaltar o Senhor, porque tu és um Deus santo, tu és, ó Deus, perfeito, tu és incomparável. E, ó Deus, queremos pedir nesse momento que toda a criação, toda a terra possa reconhecer, ó Deus, a tua majestade. Queremos pedir, ó Deus, que o teu reino possa ser estabelecido cada dia mais, ó Deus, por meio da pregação do Evangelho, e que possamos ansiar e desejar a vinda do Senhor, onde esse reino será consumado e estabelecido um novo céu e nova terra para nós. Pedimos também, ó Deus, coração submisso à tua palavra, onde desejemos ardentemente o teu querer e a tua vontade. Obrigado, Senhor, por ser aquele que supre as nossas necessidades diárias, aquele que se preocupa conosco.
Queremos também, ó Deus, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Nós, Deus, apesar de sermos salvos, termos sido justificados, nós precisamos recorrer a esse perdão que já está garantido mediante o sacrifício de Cristo, mas é necessário também arrependimento. Ó Deus, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, buscarmos, ó Deus, a Tua graça e o Teu perdão, possamos também perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor. E, ó Deus, pedimos, guarda-nos, livra-nos, Senhor, da tentação. Ó Deus, se não for a Tua graça, nós não venceremos. Se o Senhor não nos sustentar, ó Deus, com certeza ruiremos, sucumbiremos diante das provações e das tentações dessa vida. Então, Deus, seja misericordioso conosco, nos fortalece. Recebe, ó Deus, essa transmissão que estamos fazendo como expressão da nossa adoração ao Senhor. Abençoa, Deus, nosso país. Tenha misericórdia de nós. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor agora, cantar, bendizer o seu nome. Vamos cantar agora. Qual a música? A primeira música vai ser Salmo 96. 96. Cantar agora Ele Exaltado.
Amém, meus queridos. Gostaria de pedir a você agora que pudesse abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. A epístola que nós temos separado para a nossa meditação dominical. E gostaria de poder compartilhar com vocês hoje do verso 3 até o versículo 8. Na verdade, nós poderíamos dizer que do versículo 3 até o versículo 11 é uma grande unidade aqui, é um único parágrafo. No entanto, para fins da pregação e para podermos meditar nas verdades nesse parágrafo tão rico, né? Nós vamos meditar hoje do verso 3 ao verso 8 e com a graça de Deus, no próximo domingo, do verso 9 ao verso 11. Vamos ler então Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como também tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Ele direção, para que possamos meditar na sua palavra inspirada. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é inspirada, ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ela é instrutiva, ela é para nossa edificação, para nossa correção, para nossa educação na justiça. E nós queremos pedir a Deus que ela possa agir com poder, que o Espírito Santo que a inspirou possa também ser o mestre que nos ensine nessa manhã. Ó Deus, me dê clareza nos pensamentos e minhas palavras, e também, Deus, me dê poder do Espírito Santo para comunicar essa palavra, Deus, de uma forma relevante e de uma forma, Deus, que possa ser aplicada à tua igreja nos dias de hoje e que possamos, assim, servir melhor o Senhor, sermos mais parecidos com Cristo, sermos, ó Deus, servos melhores, mais fiéis ao Senhor. Peço isso para a tua glória e para o nosso benefício como teu povo. Eu oro no nome de Jesus, pedindo também perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus queridos, você já teve algo por qual você teve que render graças a Deus depois de ter recebido esse benefício? Momentos de ação de graças geralmente, né, traduzem alegria. São uma expressão da alegria por algo, né, que foi nos dado pelo favor divino. E alguém pode render graças a Deus por ter recebido uma promoção no trabalho. E ele pode dar graças a Deus: Senhor, eu te agradeço, eu louvo ao Senhor, eu rendo graças ao Senhor. Eu estou muito feliz também por isso que aconteceu. Outra pode render graças a Deus por ter alcançado uma cura de uma enfermidade. São diversos os motivos pelos quais nós podemos dar graças a Deus. Mas geralmente nós damos, né, graças a Deus por coisas que nos beneficiam, por coisas que nós recebemos da parte de Deus e que nos beneficiam primeiramente. No entanto, aqui nós vamos aprender com esse texto, um texto onde Paulo está rendendo graças a Deus, onde ele está tributando louvor a Deus e está meio que fazendo uma ação de graças aqui. Paulo está
fazendo isso não porque ele foi beneficiado por algo, mas ele, depois de apresentar a identidade do crente como sendo um servo, um escravo de Cristo, sendo santo e separado, né, santificado, agora ele começa a mostrar aquilo que Deus realizou na vida dos filipenses, daqueles crentes, e como eles se envolveram na expansão do reino de Deus por meio do Evangelho. Então a ideia central desse texto que nós lemos, Filipenses 1, verso 3 a 9, é o envolvimento do crente na obra do Senhor deve ser um grande motivo para render alegre louvor a Deus, pois isto só é possível por causa da obra dele em nossa vida. Paulo está dando graças a Deus aqui, em primeiro lugar, meus irmãos, pelo que Deus está fazendo na vida dos filipenses e através deles também. Isso é o que está enchendo o coração de Paulo de alegria. Eu queria também destacar para você algumas coisas que nos são importantes e talvez vão trazer luz na compreensão dessa alegria que Paulo está sentindo aqui. Ele está preso. E ele está alegre não é porque ele recebeu a sentença do imperador, né, romano, dando a ele a liberdade. Não é porque ele recebeu essa sentença. Ele não está aqui agradecendo a Deus porque as acusações injustas e mentirosas contra ele foram retiradas. Está agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida de pecadores, salvando aqueles pecadores, e como Deus está usando aqueles pecadores que agora são redimidos, foram salvos pela graça, como Deus está utilizando esses homens e mulheres para a expansão do Evangelho. Isso traz alegria a um homem que está numa prisão. Isso traz alegria para um homem que está encarcerado. Isso traz alegria para um homem que está sendo acusado injustamente e preso. Então, o que enche o coração de Paulo de alegria aqui, ao ponto de ele dizer, dou graças a Deus. Eu vou fazer agora um culto em ação de graças. Pelo quê? Pelo que Deus fez na vida de vocês, filipenses. E como Deus está agindo por meio de vocês. Deus não somente os salvou, mas Deus está utilizando essa igreja para a expansão do reino dele. Isso é motivo para que o coração de Paulo possa render louvor, graça ao nome do Senhor. Então, diante disso, eu gostaria de meditar com vocês, irmãos, sobre o seguinte tema hoje. Ação de graças, a alegria pelo envolvimento da igreja no Evangelho. Vou repetir. Ação de graças, a alegria pelo envolvimento da igreja no Evangelho. Então, acompanhe comigo, por favor. Veja comigo o verso 3 ao verso 5, em primeiro lugar. Paulo aqui está fazendo a sua introdução, né, a esse louvor, essa ação de graças. Ele está dizendo, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Primeira coisa que Paulo está mostrando aqui, que o louvor alegre é motivado pelo envolvimento na causa do Evangelho. Isso o apóstolo está iniciando com a expressão de gratidão. Dou graças a Deus. Mas qual é o motivo pelo qual Paulo está dando graças a Deus? Porque ele está dizendo que Deus deve ser exaltado? Porque ele está tributando louvor a Deus, gratidão a Deus? Qual é o motivo disso? Porque ele tem na sua memória, o apóstolo Paulo, aquele homem que está numa prisão em Roma, tem na sua memória o envolvimento, certo, que os filipenses têm na obra do Evangelho depois de sua conversão.
Observe, meus irmãos, que aqui a oração de Paulo, ou o louvor, né, em forma de oração que Paulo está fazendo, é descrito como sendo com alegria. Ele está dando ação de graças a Deus e ele está fazendo com alegria. Note aqui a primeira menção, a primeira menção da palavra alegria nessa epístola. A palavra alegria e seus termos sinônimos vão aparecer inúmeras vezes, quase 20 vezes em toda a epístola. É um termo muito repetitivo, é uma expressão, é um conceito que se repete muito na epístola. Mas por que Paulo está alegre? Né? Por causa do serviço que aqueles irmãos estão prestando ao Senhor. Veja que ele está mostrando aqui que a causa é a cooperação. Veja verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra cooperação, literalmente, na língua grega, é comunhão, é koinonia. É a palavra que Paulo está usando aqui, comunhão. E qual é a comunhão que eles estão tendo? Qual é a comunhão que esses irmãos, que essa igreja, lá em Filipos, certo? Na atual, talvez, Grécia hoje. Qual é a comunhão que aqueles irmãos têm com Paulo em Roma, distante, milhares de quilômetros separando esses irmãos, né? A comunhão aqui, meus irmãos, provavelmente que Paulo se refere, a comunhão de que esses irmãos desfrutam da mesma fé. A comunhão aqui é descrita não porque eles tomaram uma refeição juntos, não porque eles trocaram interesses juntos, não é porque eles gostam dos mesmos hobbies, não é porque eles torcem pelo mesmo time. A comunhão aqui é porque eles têm a mesma fé em Cristo Jesus. Perceba que ele já falou isso na introdução, né, na sua abertura e saudação. Ele diz assim: a todos os santos em Cristo Jesus. E agora ele está mostrando que esses que são santos em Cristo Jesus têm comunhão com ele no Evangelho. Ele está dizendo, pela vossa comunhão ou vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso está fazendo com que Paulo tenha seu coração transbordado de alegria e dê graças, preste louvor, ação de graças a Deus. Queridos, outra coisa, não é somente por causa da fé comum, é por causa também do projeto comum. Perceba que eles estão separados, mas a distância não impede a cooperação. Aqueles homens e mulheres, aqueles irmãos e irmãs lá de Filipos, eles estão em comunhão com Paulo lá em Roma. E a comunhão não é somente porque eles têm a mesma fé. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos comunhão. Talvez você está assistindo agora essa live e você nunca nos viu pessoalmente, nunca visitou a nossa igreja, talvez você não é nem do nosso estado. Mas se você é crente em Cristo Jesus, tem a mesma fé bíblica que nós temos, você é nosso irmão e nós temos comunhão. No entanto, há um outro aspecto da comunhão: projetos em comum. E é isso que Filipenses também se propõe. Paulo se propõe a agradecer pelo projeto comum que aquela igreja tem, ajudando no seu sustento missionário, enviando Epafrodito para saber como andam as coisas na vida de Paulo, do que ele necessita, o suporte que essa igreja está dando, a preocupação que ela tem com esse plantador, com o homem que fundou a igreja e que agora, depois de 10 anos, está em outro projeto, num cárcere, esperando ser ouvido para defender o Evangelho. E eles têm comunhão com Paulo nesse projeto também. Então, Paulo está aqui agradecendo a Deus, provavelmente, por a comunhão deles, nesses dois aspectos. Eles são crentes, eles têm a mesma fé. Mas não somente isso, eles também têm a mesma causa, eles têm o mesmo projeto, a expansão do reino. E nós podemos ver isso claramente. Eu creio que Paulo tem essas duas ideias.
na sua mente. Desde o dia que eles se converteram, eles têm comunhão com Paulo, no sentido de são crentes. E até agora, eles continuam nessa comunhão, porque continuam servindo ao Senhor, mas também, até agora, eles estão no mesmo projeto missionário, de levar o nome do Senhor, de fazer o Evangelho de Cristo conhecido a todas as nações. A segunda coisa pelo qual Paulo está dando alegria, um louvor alegre, né, é que ele vê que o envolvimento no Evangelho desses irmãos é uma evidência da obra contínua de Deus na vida dos crentes. Veja o verso 6 e 7. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto. Sentir isso o quê? Que aquele que começou a boa obra vai terminar, né? Como tenho certo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Meus irmãos, o outro motivo que leva o apóstolo a render graças e orar com alegria é a certeza de que Deus está agindo. Não somente agiu no passado, mas continua agindo na vida desses crentes. Mas qual é a ação de Deus? Primeiramente, a ação de Deus foi salvá-los, né? Veja, o apóstolo diz, aquele que começou a boa obra. Quem é aquele? No contexto aqui, Paulo está falando a Deus, Paulo está rendendo graça a Deus. E o aquele aqui é a própria pessoa de Deus Pai. Então, Deus, aquele, né, que começou a boa obra, Deus em vós. Que boa obra foi essa que Deus começou? A salvação. Foi a fazer com que os ouvidos, os corações desses homens fossem abertos, dessas mulheres fossem abertos para ouvir a palavra da salvação e recebessem. E é interessante, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 16, verso 14, quando Paulo está iniciando o seu trabalho evangelístico justamente nessa cidade de Filipos, mostra como Deus agiu para salvar pecadores. Paulo pregou, mas foi Deus quem abriu os ouvidos, foi Deus quem abriu o coração para que pudessem ouvir a palavra. A primeira conversão em Filipos foi de uma mulher. E veja, Atos 16, 14, o que é que diz a palavra de Deus? Diz assim, veja como é descrita a primeira conversão. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ou seja, provavelmente ela era alguém que cria na fé judaica, mas ela não abraçou todas as práticas judaicas. Ela era uma mulher temente a Deus. Então, que servia a Deus, nos ouvia. Aí diz assim, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela, porque Deus abriu o seu coração, pôde ouvir a mensagem do Cristo crucificado, algo que ela não conhecia, e que isso trouxe vida eterna para ela. Essa é a boa obra que Deus começa, a salvação. É como se Paulo estivesse dizendo assim, a salvação, Deus deu a salvação a vocês. Vocês receberam dele. Mas fiquem certos, não somente vocês receberam, mas vocês continuarão salvos e seguros por causa da ação dele. Deus não somente começou a boa obra, mas ele diz aqui no versículo 6 que ele aperfeiçoará, ele completará, ele levará ao seu ponto máximo, ao seu clímax, ao seu ponto de perfeição. E queridos,
ele não somente está mostrando aqui que fomos salvos, mas que por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, mas que o próprio Deus também nos preservaria firmes, santos, amados, justificados. Ou seja, aquele que foi salvo vai permanecer nesse estado. Ele está nos trazendo a certeza da salvação. E é interessante que essa certeza não é somente enquanto você está da sua conversão e o primeiro mês, o segundo mês, ou o primeiro ano, ou os 10 primeiros anos. Ele diz que é até o dia de Cristo Jesus. Que dia de Cristo Jesus é esse? É o dia da vinda do Senhor, é o dia do Senhor, o grande dia que nós esperamos. O dia da vinda de Cristo, onde nós ressuscitaremos, onde nós ouviremos o som da trombeta e levantaremos dos mortos, receberemos novos corpos e receberemos a imortalidade. É nesse dia onde o pecado será erradicado, será tirado da história. Veja, o dia de Cristo é esse, 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53. Veja o que é que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao verso 53. Diz assim: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Deus vai nos preservar salvos, seguros, até esse dia. Desse dia em diante, nós seremos perfeitos, como Cristo é. Ele nos preservará até Ele completar essa obra, até Ele nos glorificar. Mas, queridos, observe que o versículo 7, a gente pode até pensar, não é por causa do envolvimento, e o que é que tem a ver a certeza da salvação, a perseverança, a segurança da salvação com o envolvimento no Evangelho? Veja que no verso 7, Paulo está explicando. Ele começou com um argumento agora teológico, né? Deus salvou vocês e eu tenho certeza que Ele vai preservar vocês até o dia de Cristo Jesus. Ele salvou e vocês serão seguros na salvação, vocês estarão salvos até o dia de Cristo Jesus. Aí, por que ele pensa isso desses irmãos? Qual é o motivo de Paulo ter essa certeza desses irmãos? Aí ele vai dizer aqui: pois todos vós, verso 7, pois todos vós fostes participantes na minha graça. A palavra participantes aqui, cooperadores, é uma palavra composta, onde mais uma vez a palavra koinonia, comunhão, aparece. Vocês tiveram participação, vocês tiveram comunhão com a minha graça. Tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo assim: sabe por que é que eu sei que vocês são salvos e vocês vão permanecer salvos até o fim? Porque vocês evidenciam isso pelo trabalho de vocês no Evangelho. Vocês se empenham na causa do Evangelho. O Evangelho e a expansão dele é a prioridade da vida de vocês. Fazer o nome de Cristo conhecido é aquilo que queima e move vocês, arde no coração de vocês e move os membros de vocês. Por isso eu tenho certeza. Por isso eu tenho certeza de que vocês são salvos e permanecerão salvos até o fim. É por causa da cooperação de vocês.
Assim, meus irmãos, o envolvimento na obra do Evangelho é uma evidência da perfeita e completa obra de salvação de Deus. Mas Paulo também termina no verso 8, dizendo: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Por último, em terceiro lugar, Paulo está agora dando um outro motivo pelo qual ele dá graça, que é porque o envolvimento no Evangelho gera vínculos espirituais profundos. Primeiro motivo de Paulo em dar graças a Deus é porque eles se envolveram no Evangelho. Eles eram cooperadores de Paulo. O segundo motivo pelo qual eles dão graça é porque pelo qual Paulo dá graça é porque o envolvimento deles no Evangelho é uma evidência da obra de salvação de Deus, né? Porque eles se envolvem, Paulo pode ter certeza, eles foram salvos e continuarão salvos até o dia de Cristo Jesus. E em terceiro lugar, Paulo está dando graça a Deus porque o envolvimento dele no Evangelho gerou um vínculo espiritual profundo. Queridos, Paulo passa a mostrar nesse verso aqui que a salvação e o envolvimento dos filipenses na obra do Evangelho gerou um amor profundo. E é interessante que ele não está dizendo palavras de autoajuda aqui. Não aquelas palavras para enaltecer o ego, para que eles se sintam amados, né? Para levantar a autoestima deles. Não, não é nada disso. Paulo está tomando Deus como sua testemunha. Ele começa dizendo: porque Deus é minha testemunha. É como se Paulo estivesse fazendo assim: eu vou fazer um juramento agora. Um juramento solene. E quem é a testemunha desse juramento é Deus, justo juiz, e aquele que não pode mentir. Ele é a minha testemunha. Do quanto eu amo vocês, certo? Tenho saudades de vocês em entranhável afeição de Cristo Jesus, em profunda e íntima afeição de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: nós estamos ligados, né, como irmãos e irmãs, por um vínculo muito mais profundo. E esse vínculo, meus irmãos, não é o amor de Paulo. Interessante. Paulo não está fundamentando esse vínculo no seu amor. Não é o amor de Paulo. Não é o amor de Paulo que faz com que ele tenha saudades, desejo de ver aqueles irmãos. É, na verdade, o amor de Cristo através de Paulo. É por causa da entranhável afeição de Jesus Cristo. É por causa dessa intimidade de Paulo com Cristo e do amor de Cristo derramado sobre Paulo que ele agora ama esses homens, essas mulheres que se envolvem no Evangelho. Ele tem uma preocupação genuína com esses irmãos. E só é possível por causa do amor de Cristo Jesus. Esses irmãos que se envolvem na obra estão ligados a Ele por um vínculo, pelos laços do Calvário. Por isso esses irmãos trazem alegria. Lembrar deles traz alegria. Porque Deus os salvou. E eles agora são instrumentos de Deus na expansão do Evangelho. Meu querido, eu gostaria de tirar algumas implicações para a minha e para a sua vida nessa manhã. Primeira coisa que eu e você deveríamos lembrar é que nós devemos aprender que a verdadeira alegria se fundamenta não em termos dos nossos desejos pessoais satisfeitos, não no nosso próprio bem-estar, mas a nossa verdadeira alegria deve se fundamentar em Cristo e no Evangelho, naquilo que Ele está fazendo para expandir o seu reino. E aí você deve perguntar: mas peraí, quer dizer que a minha alegria é me alegrar com as coisas de Cristo? Sim. Porque somente assim nós teremos plenitude de alegria,
Porque a expansão do Evangelho de Cristo trará a consumação da nossa salvação. Somente a expansão do Evangelho de Cristo trará novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Somente a expansão do Evangelho de Cristo fará com que um dia Ele venha e nos ressuscite e nos dê um novo corpo e nos coloque nesse corpo o Espírito aperfeiçoado, nosso próprio Espírito, só que agora aperfeiçoado, num novo corpo, onde não teremos mais desejos pecaminosos, não teremos mais ídolos no nosso coração e também não sofreremos consequências do pecado, porque ele não mais vai existir. Então é somente nos preocupando com a causa do Evangelho que nós podemos ter a verdadeira alegria. Se você é alguém que está com sua alegria centrada em você mesmo, deixe-me dizer uma coisa, pare de se preocupar com você. Se preocupe mais com a glória de Deus e com a expansão do seu reino. Se preocupe com isso. O apóstolo, ele está preso, como eu disse, injustamente. Mas mesmo assim ele pode dizer, eu tenho alegria. Eles podem proibir Paulo de pregar publicamente. Mas eles não podem proibir Paulo de orar alegremente a Deus e tributar louvor a Deus. Eles podem proibir Paulo de fazer uma viagem missionária, mas eles não podem proibir o coração de Paulo transbordar de alegria por saber que outros irmãos cooperam com ele na mesma causa. É como ele disse lá na epístola a Timóteo, ele está preso, mas o Evangelho não. A causa do Evangelho é muito maior do que eu, do que você e do que os nossos desejos, muitas vezes pecaminosos. E Paulo está mostrando que a alegria é saber que nós estamos unidos com outros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que foram salvos pelo mesmo sacrifício e que se envolvem na causa do Evangelho conosco. Outra coisa que nós poderíamos aprender aqui, como uma implicação, todos que foram salvos por Cristo Jesus têm o perdão dos pecados. Só podem ter os pecados perdoados aqueles em quem Deus começou a boa obra. Boa obra aqui provavelmente é uma referência à salvação. Todos nos quais Deus começou a boa obra estão salvos. Mas também, não somente salvos hoje, estarão salvos amanhã também. Não somente amanhã, mas até o dia da vinda de Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, deve fazer com que nós nos envolvamos mais no Evangelho. A doutrina da segurança da salvação, longe de fazer com que nós dobremos os braços, cruzemos os braços, sentemos numa cadeira, fiquemos no controle remoto, certo? E ali passando o nosso tempo e não nos preocupemos com o Evangelho, não nos envolvamos com o Evangelho. Pelo contrário, a nossa preocupação, o nosso envolvimento no Evangelho, a nossa cooperação no Evangelho deve ser uma evidência da nossa salvação. Ou seja, aqueles que são salvos devem evidenciar isso, se envolvendo na causa do Senhor. Como você tem se envolvido na causa do Senhor? Então você pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? Bem, você pode fazer isso de várias formas. Primeira coisa que você pode fazer, você pode orar pela causa do Evangelho. Mas não somente ore, haja de alguma forma, envolva-se nos ministérios da sua igreja. Não seja aquele crente inativo ou crente dominical. Seja um cooperador, tenha comunhão. Não pode haver cooperação no Evangelho se você é um mero espectador. Se você realmente se envolveu com Cristo por meio dos laços do Calvário, recebendo Ele como seu Salvador, o pacote deve ser completo. Não deve ser somente uma fé nominal, mas uma fé produtiva, ativa. Meus irmãos,
Em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, Paulo falou da ressurreição, o dia de Cristo, no qual ele vai completar a nossa obra, a obra que ele começou, né? Ele vai completar a obra dele, que ele começou em nós, a nossa salvação. E é interessante que lá, no versículo 58, que nós não lemos, 1 Coríntios 15, 58, a certeza da ressurreição deve nos levar a sermos operantes. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, esse portanto é como se Paulo estivesse dizendo assim: diante dessa verdade que nós iremos ressuscitar na vinda de Jesus e iremos receber um corpo glorificado no dia de Cristo e receberemos a imortalidade, a conclusão é esta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O crente que foi salvo e sabe que Deus o ressuscitará na vinda de Jesus, deve cooperar com o Evangelho. Se você é crente e está me ouvindo, eu quero perguntar a você, qual tem sido a sua cooperação? Você tem atuado no Evangelho? Você tem se envolvido nos ministérios da sua igreja? Você tem se colocado diante de Deus? A primeira forma, orar. A segunda forma, agir. Não somente ser um espectador. A outra forma, contribuir. Esses irmãos de Filipos mandaram Epafrodito para suprir as necessidades do apóstolo, para suprir as necessidades do missionário daquela igreja, que foi o pastor que plantou aquela igreja. Ah, mas ele foi embora, ele agora tem outra igreja. Não, vamos sustentar o missionário. Vamos sustentar o pastor que começou essa obra. É interessante, ele diz no capítulo 4, ele encerra o capítulo 4 e a sua epístola com essa nota de agradecimento, né? Dizendo que muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. E aqui ele está se referindo às suas necessidades financeiras. E a essa igreja enviou também. Ela orou por Paulo, ela cooperou com Paulo e ela também contribuiu os seus recursos. Interessante, meus irmãos, aquilo que nós amamos terá uma contínua e significativa a participação dos nossos recursos financeiros. Aquilo que nós amamos recebe o nosso dinheiro, recebe a nossa contribuição. Será que é a causa do Evangelho, sustentar missionários, manter obreiros, implantar igrejas, enviar pessoas para pregar? Será que isso faz parte do seu projeto financeiro? Será que você pensa assim? Essa deveria ser a evidência também da nossa regeneração. Nos preocuparmos em orar, em nos envolver e investir no Evangelho. Uma terceira coisa que nós podemos aprender, né? Que aqueles que foram salvos têm verdadeira comunhão uns com os outros por meio de Jesus. Não é por meio de jantar, não é por meio de tempo junto, embora essas coisas possam ser desfrutadas também por crentes. Não tem nada errado de fazer um jantar. Não tem nada errado de ter um lazer juntos. Não tem nada errado de compartilhar interesses juntos. Mas isso não é o que fundamenta a nossa comunhão. O que fundamenta a nossa comunhão é Cristo e a causa do Evangelho. Nós somos um porque temos o mesmo Redentor e porque devemos nos empenhar no mesmo Evangelho, na mesma proclamação da palavra de Deus. Então o Evangelho deve estar presente, meus irmãos. Não só no domingo, quando você senta para ouvir a mensagem da palavra, mas o Evangelho deve estar presente na sua conversa, o Evangelho deve estar presente nos seus pensamentos, e é isso que vai fortalecer a nossa comunhão, é isso que nos une, é estarmos pensando de uma forma unânime
conforme o Evangelho. E é isso que Paulo também vai propor para os problemas. A unidade da igreja, ela existe por causa de Cristo e do seu Evangelho. No capítulo 2, há um problema aqui. No capítulo 4, há provavelmente uma intriga na igreja. Ele está dizendo a causa do Evangelho. Cristo é aquilo que nos une. A nossa comunhão se fundamenta em Cristo Jesus. E aí você talvez deve se perguntar, esses relacionamentos de comunhão que Deus criou por meio do Calvário, por meio da cruz, são valorizados por você? Você tem verdadeiro amor e interesse pelos seus irmãos? Você está disposto a sacrificar-se por eles? O amor é algo sacrificial. O amor não é algo que você recebe. Amor é algo que você dá, primeiramente. E sem esperar receber. De forma sacrificial. Você se interessa pelos seus irmãos. Paulo tem profunda afeição, profundo amor, profundos sentimentos de amor em Cristo por aqueles irmãos. Meus queridos, alguém que você deve buscar para restaurar o seu relacionamento? Alguém que você deve, talvez, fazer uma ligação? Algum irmão, irmã em Cristo Jesus, que foi unido no Calvário por causa da mesma fé e que talvez você esteja com um relacionamento danificado. Deixe seu orgulho de lado. Olhe para o nosso sublime e humilde Redentor e tenha comunhão. Se envolva. Mesmo com aquelas pessoas que são mais difíceis. Não estou dizendo que todas são fáceis de se conviver. Mas se estão em Cristo, nós temos que dar o amor que recebemos do Senhor. E nós temos que agir de uma forma que isso seja perceptível, que seja real. Lembre-se, nós estamos desse lado de cá da eternidade, mas quando chegarmos no céu, isso será uma realidade perfeita. Mas até lá, Deus nos está permitindo aperfeiçoar esses laços e esses vínculos. Se alguém procure, faça isso confiando não em você, mas confiando no Senhor. E em último lugar, meus queridos, queria falar para vocês, até mesmo nos dias mais sombrios, por causa do Evangelho, nós podemos ter alegria. Paulo está preso. E é interessante, Paulo recorda da estadia dele e dos irmãos de Filipos. E lá ele foi injustamente acusado, foi açoitado, colocado num cárcere, num tronco, foi humilhado. Ele tinha tudo para dizer assim, Filipos é uma viagem que eu quero deletar. Filipos é um local que eu não quero na minha memória. Mas ele assim, eu me recordo e dou graças a Deus todas as vezes por vocês. E ele sofreu lá, agora sofre numa prisão por causa também de injustiça, mas ao lembrar daqueles irmãos lá de Filipos, de tão longe, ele diz assim, meu coração enche de alegria. Nesses dias sombrios, eu me alegro em lembrar de vocês, porque eu estou vendo o que Deus fez em vocês, por vocês e através de vocês. Meus queridos, nós temos a verdadeira alegria, não nesse mundo, mas em Cristo e no Evangelho. Gostaria de orar, encerrando assim esse momento de meditação da palavra, e quero pedir que você continue conectado, não desconecta ainda, porque eu gostaria de dar alguns avisos antes e desafiar você a se envolver, a cooperar no Evangelho também, tá? E após a oração eu vou estar fazendo isso. Pai, eu quero te agradecer por essa porção tão rica da tua palavra. Nos faz, ó Deus, cooperadores, mais ativos, participantes,
e que nossa alegria possa estar no Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa dele. Cristo é o Evangelho. Ter alegria no Evangelho é ter alegria em Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nossa alegria não se encontra aqui, mas está no Calvário. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê também relacionamentos cada vez mais profundos, não fundamentados no nosso sentimento, mas no amor de Cristo que em nós é derramado. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nossa igreja seja uma igreja que traga alegria ao coração daqueles que lembram dela. Que as pessoas, ao lembrarem de mim e dos meus irmãos, possam ter alegria pelo que o Senhor fez nos salvando e pela nossa cooperação no Evangelho. Que sejamos uma igreja madura e ativa na causa da expansão do Teu reino. Não sejamos, ó Deus, uma igreja inerte, parada, mas sejamos uma igreja dinâmica, que se move, ó Deus, por causa da paixão por Jesus Cristo. Nós pedimos isso. Pedimos a Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de desafiar você a estar nos ajudando na campanha que nós estamos fazendo para levantar cestas básicas para os venezuelanos que têm residido aqui na nossa cidade. Queremos levantar um total de 15 cestas para entregarmos. Entregamos 12 cestas há 15 dias atrás. Com certeza essa provisão já acabou. Mas nós queremos trazer mais uma vez. Eu sei que nós estamos passando por um período de crise também na economia, mas a generosidade ela não se limita às nossas finanças escassas, mas aquilo que eu posso fazer diante do que Deus tem me dado para ajudar o meu irmão. Então, diante do que Deus tem te dado, eu quero te desafiar a poder cooperar com essa causa. Procura informação, o presbítero Rafael vai colocar aí os dados, você pode fazer isso. Se você não é da nossa igreja, você pode também cooperar e pode informar pelo WhatsApp dele que essa oferta é para a aquisição de cestas. E aí nós iremos fazer isso e entregar essas cestas para esses venezuelanos. Alguns deles, inclusive, nossos irmãos. Né? Quero também desafiar você a continuar sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Essa é uma das formas de cooperarmos no Evangelho. Então, você pode fazer isso por meio de transferência ou de depósito bancário. O banco é o Bradesco, a agência 1783 e a conta corrente 15480, dígito 6. A agência 1783, né, Banco Bradesco, e conta corrente 15480, dígito 6. Provavelmente isso vai estar nos comentários aí, o presbítero Rafael vai colocar. Peço que você faça isso como expressão do que Deus fez por você. É uma evidência também. Você amar o Evangelho e ser fiel na manutenção dessa obra, porque Deus estabeleceu isso. E isso é uma forma também de mostrar se amamos a Ele e a sua causa ou amamos outras coisas. Então que você possa contribuir e para que possamos sustentar os missionários, para que possamos socorrer aqueles que necessitam, possamos sustentar os obreiros da igreja, os pastores, que você possa estar sendo um cooperador também da causa do Evangelho nesses dias. Nós podemos, apesar do isolamento, cooperarmos. Veja que Paulo e os filipenses estavam isolados, de certa forma, mas Paulo disse, vocês são cooperadores, vocês têm comunhão comigo. Nós podemos ser cooperadores, termos comunhão, investindo na causa do Evangelho, nos interessando por isso. Então busque, faça isso em nome de Jesus. A outra coisa que eu gostaria de lembrá-los, queridos, é que essa quarta-feira nós teremos a nossa live da reunião de oração, certo? E nessa sexta-feira agora nós teremos o estudo de mulheres, tá certo? E no domingo, com a graça de Deus, nós teremos a EBD. Tivemos um problema técnico hoje com a transmissão por meio do aplicativo, mas conseguimos ainda
a fazer parte da EBD. Domingo temos essa aula de hoje. E se você que está nos ouvindo não é membro da igreja, mas queria participar, vai lá, coloca aí no comentário que você quer participar, coloca um número do seu telefone e a gente manda o link para você que você possa ter acesso à sala de reunião no dia da EBD, tá bom? Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida e fortalecendo você. Jovens, eu gostaria de lembrá-los, né? Participe aí do seu DEA, esteja ativo, cresça no Senhor. Ontem tiveram um clube bíblico, alimente-se do Senhor, da sua palavra, cresça no seu relacionamento com Jesus. Ok? Vamos curvar a nossa cabeça agora. Ok. As mulheres que quiserem participar da reunião, as mulheres da igreja vão receber o link do Zoom. Peço que vocês só enviem por uma questão de segurança, né, para pessoas que você conhece e que você acha que elas podem participar. E se você está ouvindo agora e é mulher e gosta de participar, você também pode, mesmo que você não conheça nenhuma mulher da igreja, você pode participar também. Eu queria saber, né? Queria participar desse estudo. Tá? Então você bota o seu número aí de telefone e pede, eu quero participar do estudo das mulheres, manda o link para mim. Então a gente vai mandar o link para você, para que no sábado, às 19h30, 7h30 da noite, você possa participar do estudo das mulheres, tá bom? Só para as mulheres, tá? Os homens vão ficar ajudando, né, aí a cuidar dos filhos. E nós já tivemos, né, sexta-feira, agora, tivemos o estudo dos homens, foi muito bom, também pelo Zoom, foi um momento muito joia, um tema muito relevante, e no mês que vem nós teremos. Então, se você é homem, está nos assistindo e não participou, tem que aguardar agora o mês que vem, tá bom? Vamos orar e encerrar agora com oração e pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra e por podermos meditar nela. Senhor, nos fortalece, nos torna mais ativos, como uma evidência da nossa salvação, que possamos ter comunhão e cooperação maior no Evangelho de Jesus. E que isso, Deus, nos encha de alegria e nos faça render graças ao Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, próspera, na Tua presença. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, a Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua casa.